Então, começar esta aula de hoje, que vai ser a finalização do sistema de resolução. Okay? Já vimos o sistema de resolução, já vimos os vários. Já vimos os vários componentes do sistema de resolução, vimos que consistia em refutações, vimos como é que colocávamos as fórmulas na forma clausal, eliminávamos operadores com a escolemização. E hoje vamos ver então como é que fazemos uma refutação do princípio até ao fim, e vamos ver uma parte que ainda não falámos, que foi da composição das substituições, ou seja, vamos fazer várias substituições durante uma demonstração e por isso no fim podemos compô-las para verificar o que é que se passa, digamos, às nossas variáveis, às variáveis do problema. Ok? E vamos ver que essa composição depois é usada para perceber algumas as respostas, interpretar as respostas às questões que foram colocadas. Bom, então, como vemos, então vimos que já vimos as extensões necessárias ao caso da lógica proposicional para trabalhar com variáveis e quantificadores, e por isso o sistema de resolução tem as características, enfim, que já verificámos, mas vamos repeti-las. Primeiro, as demonstrações são feitas através de refutações. Por isso, para demonstrar que uma fórmula φ pequeno é uma consequência de um conjunto de premissas φ grande, demonstra-se que o conjunto constituído pelas premissas e pela negação da conclusão, aqui falta, é insatisfazível. Ok? E o ser insatisfazível, no caso corresponde a demonstrar o absurdo, que no caso do sistema R é a cláusula vazia. Todas as formas usadas são cláusulas, ok? Por isso passamos todas as formas para a forma clausal, que são disjunções obtidas através da forma CNF das matrizes, das fórmulas pré-nex, escolemizadas, por isso eliminando as quantificações existenciais. A única regra de inferência que usamos é a resolução, requerendo que os literais resolvidos sejam unificados. Okay? Já vimos isso na aula anterior, mas vamos ver aqui um exemplo. Se todos os dodecaedros são grandes e estão à frente do objeto A, acho que é A, desculpa, e se existe um objeto que não está à frente de nenhum objeto, então existe um objeto que não é um dodecaedro. Okay? Não sei se dá para entender, mas enfim, vamos tentar passar isto para a fórmula. Okay? Por isso, todos os dodecaedros são grandes e estão à frente do objeto A. Okay? Existe um objeto que não está à frente de nenhum outro. Okay? Logo, existe um objeto que não é dodecaedro. Okay? Porquê? Bom, porque, enfim, intuitivamente, só se existisse um dodecaedro, esse dodecaedro estaria à frente do A. Ok? E por conseguinte, não existe um objeto que não é dodecaedro. Ok? Bom, vamos demonstrar este argumento no sistema, ok? No sistema de resolução, e por isso transformamos as premissas e a negação da conclusão nas fórmulas iniciais, ou nas cláusulas iniciais. Por isso, a primeira fórmula, o quantificador universal, por isso temos que simplesmente passar isto para a forma clausal, isto é a implicação, por isso é a negação do implicante ou o implicado. Usando a propriedade distributiva, obtemos duas cláusulas, ok? E renomeamos as variáveis. Por isso, se todo o x tem esta propriedade e tem esta propriedade, então todo o x tem esta primeira propriedade e todo o x tem a segunda. Por isso ficamos com duas cláusulas, C1 e C2. Ok? As variáveis são diferentes, dá jeito de ter nomes diferentes, mas não é fundamental. A segunda cláusula é apenas escolemizar esta variável x, ok? E por conseguinte vamos colocar esta variável x com um nome qualquer nome que seja diferente de a, ok? Não pode ser o a, obviamente. Finalmente, a negação da conclusão, a negar um existencial é passar a negação para fora, passar isto pela universal e a dupla negação fica apenas dodeca. Okay? E por conseguinte, nesta altura do campeonato, passamos as duas premissas e a negação da conclusão para a forma clausal. Ok?
tendo em atenção já agora que a última cláusula corresponde à pergunta. Bom, como nós fazemos anteriormente, devemos começar pela fórmula, ou neste caso pela cláusula que conduz à contradição. Vamos usar a resolução linear e, por isso, do deck de x4 vamos tentar eliminar com um destes. Há duas hipóteses e, por isso, claramente o large não nos adianta nada, por isso vamos para a segunda e fazemos a resolução da cláusula 4 com a cláusula 1. Bom, ao fazer esta resolução, x1 tem que ser substituído por x4, ou x4 tem que ser, aliás, x2 tem que ser substituído por x4, ou x4 substituído por x2. Tanto faz, vamos fazer x2 substituído por x4, e por isso este x2 que aparece aqui, que é o que sobra, fica como x4. Bom, esta e esta podem-se resolver, substituindo o x4 por c e o x3 por a. Okay? E obtemos a cláusula vazia, ou seja, conseguimos demonstrar que esta fórmula é de facto uma conclusão das duas premissas. Okay? Ok? Por isso, basicamente o que diz aqui é que se todos os objetos fossem dodecaedros, então havia um objeto à frente do A, e por conseguinte, como eu sei que existe um objeto que não, todos os objetos estariam à frente do A, aliás, se todos os objetos fossem dodecaedros, todos eles estariam à frente do A. Como eu sei que existe um objeto que não está à frente de nada, então esse objeto não pode ser um dodecaedro. Okay? Pelas substituições, agora podemos perguntar, a pergunta é, será que existe um objeto que não é dodecaedro? Okay? E olhamos para esta fórmula e verificamos que foi colocada nesta cláusula, e por isso o tal objeto será o x4. Ora, o que nós verificamos é que nestas substituições o x4 é substituído por c. Por isso, C será o objeto que não é um dodecaedro. Quem é o C? Bom, o C é o objeto que existe, que não está à frente de ninguém. Okay? Por isso, olhando para as substituições, podemos eventualmente verificar, podemos interpretar melhor as cláusulas ou enfim, a demonstração e podemos tentar perceber que tipo de objetos ou que tipo de argumentos é que são usados para justificar a contradição. Ok? No entanto, já agora, podíamos ter feito as cláusulas, a resolução das cláusulas C1 e C2, substituindo não o x2 por x4, mas o x4 por x2. Okay? Ficávamos aqui com x2, depois a mesma coisa com x2 com este, e ficávamos no fim com o x2C, por isso a primeira substituição era x4 por x2, e na segunda era x2 por c e x3 por a. Bom, aqui colocava-se a questão, afinal, quem era o dodecaedro, ok? E ao tentar perceber quem é o dodecaedro, verificamos que o x4 foi substituído por x2 e o x2 foi posteriormente substituído por c. E por isso convém ter uma ideia do conjunto de substituições que foram feitas para enfim, seguir o rastro das variáveis em que nós possamos estar interessados. Bom, essa integração, digamos, de todas as substituições é o que se chama a composição das substituições. Okay? Por isso, a composição das substituições é uma substituição que será o conjunto de todas as substituições que foram feitas. Okay? Formalmente, como é que se verifica, como é que se compõem duas substituições? Bom, se esta substituição é composta com a segunda, o que temos que saber é que as primeiras variáveis vão ser substituídas por estes termos que depois podem ser substituídos. Alguns destes termos podem ter variáveis que são substituídas na segunda substituição. E por isso o que nós temos que fazer é substituir em sigma todas as ocorrências de qualquer variável que apareça na segunda substituição e unindo o conjunto. Ok? Vamos ver um exemplo. Neste caso, a primeira substituição, um dos termos que é substituído, o x2, é substituído por y1, mas o y1 é substituído por b. E por isso que nós temos que fazer é substituir o x2 por b. Okay? Por isso, se compusermos estas duas substituições, vamos pegar no A, fica na mesma, o y1 é substituído por b, e o y2 é substituído por y3. Okay? Depois, e juntamos tudo, depois eliminamos aquelas que eventualmente sejam repetidas, que não é o caso.
Okay? E esta será a composição das substituições. Por isso, se nós aplicarmos um termo qualquer que tenha as variáveis todas, x1, x2, x3, y1, y2, y3, se aplicarmos primeiro a primeira substituição e depois a segunda substituição, o que nós obtemos é exatamente a mesma coisa de aplicar a substituição, que é a sua composição, à fórmula inicial, ou seja, ao P. Okay? Bom, e por conseguinte, neste caso, no segundo caso, nós tínhamos estas duas substituições, x2 por x4, x4 por c, e a dúvida, o que é que seria o x4? Não, neste caso não havia dúvida nenhuma, mas no segundo caso, neste caso era o x4 era claramente o c, mas no segundo caso o que nós tínhamos era uma primeira substituição de x4 por x2, uma segunda substituição de x2 por c e x3 por a. Se compusermos as duas substituições, temos x4 substituído por c, x2 por c e x3 por a, que é exatamente a mesma substituição que tínhamos aqui inicialmente. Okay? E por conseguinte, podíamos fazer a mesma pergunta, quem era o tal dodecaedro, e esse dodecaedro que é o x4, que está representado por x4, íamos ver a substituição e seria o c, ou seja, seria aquele objeto que não estava à frente de qualquer outro. Ou, aliás, para o qual todos os outros não estariam à sua frente. Bom, espero que, não sei se deu para entender, por isso, o que é preciso fazer? Por isso, fazer substituições e, eventualmente, se quisermos saber o que aconteceu às nossas variáveis, às variáveis que aparecem na pergunta, temos que seguir o rastro delas através da composição de substituições e, eventualmente, perceber se elas são algumas das constantes que aparecem nas premissas. Bom, existe ainda um outro problema uma situação em que é necessário fazer mais qualquer coisa do que apenas a resolução de cláusulas, ok? Por isso, as substituições já agora são usadas para permitir unificar literais complementares em cláusulas diferentes, ok? Cortamos o L com o literal com o não literal, mas há situações em que temos que fazer mais qualquer coisa, ok? Em particular, poderemos ter que fazer fatorizações e, por isso, usar uma espécie de resolução numa só cláusula. Okay? Vamos ver o que é que isto quer dizer. Okay? E vamos ver também um exemplo que nós já vimos, que era o paradoxo do barbeiro, que vai ter que utilizar esta técnica. Bom, já vimos, numa aldeia existe um barbeiro que barbeia todas as pessoas que não se barbeiam a si próprias e apenas essas pessoas. Por isso isto é uma contradição, não pode haver um barbeiro que barbeia as pessoas que não se barbeiam a si próprias, porque se ele não se barbeia, então se ele não se barbeia como pessoa, então como barbeiro devia-se barbear, se ele se barbeia como barbeiro, então não se pode barbear porque ele não pode barbear uma pessoa que se barbeia a si própria. Enfim. Já tínhamos visto, inclusive, a fórmula que é contraditória, que é esta, e por conseguinte, se nós quisermos provar esta fórmula por resolução, vamos usar os passos que tínhamos visto antes. Okay? Passar esta fórmula para a fórmula clausal, este x que existe tem que ser passado para uma constante de escola, e por isso isto fica como existe um y, existe um x, tal que qualquer que seja y, b de b, e estas duas que são uma equivalência, tem que ser, digamos, a implicação para os dois lados. Por isso, a negação do primeiro ou o segundo ficam estes dois positivos. Está a passar aqui, desculpem com o rato. E da esquerda para a direita, a implicação da esquerda para a direita dá a primeira cláusula, da direita para a esquerda dá a segunda. Por isso, substituindo aqui o x pela constante de escola, obtemos na realidade três cláusulas. B de B, C2, que é o B de Y, a cláusula em que ambos os B's são positivos, e a terceira cláusula em que ambos os B's são negativos. Okay? E agora temos um problema.
Como é que nós vamos obter a cláusula vazia a partir daqui? Nós podemos tentar cortar este primeiro do C2 com este segundo, ok? Podemos unificar, mas se cortarmos o primeiro com o segundo, ficamos com B ou não B. E de qualquer combinação que façamos é isso que sempre que acontece. Ou fica, cortamos este com este e fica B, cortamos este aqui, cortamos este com enfim, as 4 combinações, ok? São B e não B, está sempre B e não B, umas vezes com o B pequeno, outras vezes com o Y2, ok? A mais complicada será cortar esta com esta, ok? Se cortarmos este com este, aliás, este com este, o B é o Y1, o Y1 depois será ficamos com este B, ok? Por isso, em qualquer dos casos, o que vamos obter são tautologias, B ou não B, e nunca a cláusula vazia, que é uma contradição. Okay? Qual é o problema que aqui está? Bom, o problema que aqui está é que nós não estamos a fazer uma operação que pode ser feita e que deve ser feita para simplificar estas duas cláusulas. Okay? Nós aqui estamos a dizer qualquer Y se barbeia a si próprio. E ou então o B barbeia o Y. Okay? Bom, isto não é incompatível, pelo contrário, isto subsume a situação que o B barbeia qualquer pessoa. Okay? Ou seja, se substituirmos este Y1 por B, o que temos é que o B barbeia qualquer pessoa e o B barbeia qualquer pessoa, isto, digamos, é a idempotência, por conseguinte podemos substituir estes dois literais por um só, desde que façamos este B responder a este Y1. Okay? E por conseguinte, o que nós fazemos com estas são estas 4 combinações possíveis, ok? E por isso, o que nós podemos fazer então é tentar substituir variáveis, fatorizar dois fatores. O que nós faríamos normalmente na lógica proposicional, porque não há variáveis, B ou não B, substituímos simplesmente por B. Aqui poderemos tentar substituir por um único literal, desde que consigamos unificar os seus argumentos, ok? E isso é a chamada fatorização, ok? Por isso, fatorizar os literais é tentar, como estamos aqui, okay? Fatorizar os literais é pegar numa fórmula que tem o mesmo literal repetido, mas com variáveis diferentes, ou com argumentos diferentes, e tentar unificar os argumentos de um e do outro, de forma a obter um só. Okay? Neste caso, podemos fazer isso, e podemos unificar este segundo literal com o primeiro literal, substituindo o Y1 por B, e neste caso o Y1 por Y1, por isso ficaríamos apenas com o Y1 por B, ficaríamos com B de BB. No segundo caso, fazemos a mesma coisa e obtínhamos B ou não B de BB. Por isso, estas duas cláusulas são obtidas por fatorização das primeiras e, finalmente, agora sim, podemos cortar esta com esta, obtendo a cláusula vazia, e por isso demonstrando a contradição, ou seja, demonstrando que não pode existir de facto nenhum barbeiro que se barbeie a si próprio. Okay? Que barbeia todas as pessoas que não se barbeiam a si próprios. Assim. Ok, por isso, esta era a última operação que faltava, por isso vimos hoje as substituições para tentar perceber o que é que se passa com as perguntas que nós fazemos, com as variáveis das perguntas que nós fazemos. Existe esta técnica da fatorização que às vezes é necessária, e a partir de agora vou dar mais alguns exemplos, ok? Por exemplo, esta. Se existe um objeto que está ao pé de todos os outros, ao pé de todos, então, qualquer que seja o objeto, existe algum ao pé dele. Okay? Sabemos que, neste sentido, esta consequência funciona, no outro sentido, não. Já iremos ver porque é que não. Okay? Se o objeto está perto de todos, então todos os objetos têm algum objeto perto deles, nomeadamente aquele objeto que está perto de todos. Okay? Então vamos passar isto para a forma causal. Por isso, no primeiro caso, temos que escolemizar este existe. Por isso, existe um objeto, o objeto A está ao pé de todos. A negação da conclusão, passando esta negação para dentro, este passa para existe, este passa para qualquer, e fica x2b, ok? Tirando e com a negação. E por isso o que obtemos são duas cláusulas que simplesmente negamos, cortamos uma com a outra, fazendo a substituição de x2 por A e y1 por B. Por isso a pergunta é,
Então todos os objetos têm algum objeto perto deles. Que objeto é que é esse que está ao pé deles? Bom, aqui nós estamos aqui a dizer que todos os objetos têm um objeto ao pé deles, que será o B, ok? E na realidade, com este B, chegamos, neste caso é o B, propriamente que interessa, o B. Desculpa, todos os objetos têm algum ao pé dele, por isso todos os objetos, digamos que objeto é que está ao pé de todos eles, ok? E olhamos para aqui e verificamos que é o X2 e o X2 é o A, por isso A é o objeto que está ao pé de todos os objetos, okay? Inclusive dele próprio. Outro exemplo, agora ao contrário. Se todos os objetos têm um objeto ao pé de si, isso não quer dizer que exista um objeto ao pé de todos. Okay? E podemos ver enfim, podemos ver como é que isto se pode demonstrar, ou é impossível demonstrar, da seguinte maneira. Passamos a primeira fórmula para a forma causal, por isso qualquer que seja y, existe um x, por isso será um f de y. Okay? Passamos, o x passa a ser uma função do y, porque aparece à frente do seu quantificador. E no segundo caso, quando negamos estas duas funções, negamos esta conclusão, temos a mesma, e qualquer que seja x, existe um y, por isso este existe um y será uma função do x, mas uma função diferente, por isso será um g de x. Okay? E agora temos a situação em que temos x, a primeira cláusula é y1, aliás, f de y1, y1, e a segunda cláusula é x2, g de x2. Ok? Bom, para fazermos a partida, o que nos dava jeito era cortar este com este, não é? Desde que pudéssemos substituir, aliás, substituir os argumentos, ok? No entanto, que substituições é que seriam possíveis? Bom, no primeiro caso, o x2 seria substituído por f de y1, mas o y1 teria que ser substituído por g de x2 e por isso o x2 teria que ser substituído por f de g de x2. E isto levantava o problema que nós já tínhamos visto, que é não é possível obter, numa substituição, ter uma variável substituída por um termo que contém essa variável. Por isso, por aqui não vamos lá. Será que pelo y1 chegamos lá? Bom, o y1 poderia ser substituído por g de x2, mas o x2 teria que ser substituído por f de y1. E por isso o y1 teria que ser substituído por g do f de y1. E mais uma vez tínhamos uma variável substituída por um termo que contém essa variável, o que é proibido, okay? Em termos que não é uma operação permitida. E por conseguinte, não há maneira de unificar estes dois termos, okay? E se não há maneira de unificar estes dois termos, não há maneira de chegar à cláusula vazia, quer dizer que a segunda fórmula não é uma consequência da primeira, ou se quisermos, a primeira e a negação da segunda não são contraditórias. Ok? Cá está mais uma situação em que o occurs check, por isso a verificação que uma variável não pode aparecer no termo que contém essa variável, não pode ser substituída por um termo que contém essa variável, é fundamental para não fazermos operações proibidas e por isso para garantirmos que o sistema se mantém coerente e por isso não vai conseguir provar nada que não seja demonstrado. Ok, vamos ver aqui mais um exemplo. Se todos os dodecahedros estão à esquerda do objeto A e os tetraedros estão todos à direita do A, então todos os objetos na mesma coluna que o A são cubos. Okay? Bom, isto parece óbvio, não é? Se à esquerda são dodecahedros e à direita são tetraedros, aliás, se todos os dodecahedros estão à esquerda e todos os tetraedros estão à direita, os que estão na mesma coluna só podem ser cubos, porque não podem ser nem dodecahedros nem tetraedros. No entanto, isso é uma conclusão que eu tiro do ponto de vista do Tarski. Para garantir que isto é uma conclusão lógica, tem que explicitar os axiomas que me dizem que estar à direita e estar à esquerda não é a mesma coisa que estar na mesma coluna e que só existem tetraedros, cubos e dodecaedros. E por isso temos que, para conseguir fazer esta demonstração no sistema lógico, ok? Temos que garantir não só as duas premissas, todos os dodecaedros estão à esquerda, todos os tetraedros estão à direita, mas temos que incluir as premissas que só há cubos, tetraedros e dodecaedros, ok? Por isso, um objeto um é um cubo, um tetraedro, um dodecaedro,
e dizer que estar à esquerda não é a mesma coisa que estar na mesma coluna, e estar à direita não é a mesma coisa que estar na mesma coluna. Okay? E agora sim, a partir destas premissas mais os axiomas do Tarski, podemos demonstrar esta conclusão no Tarski, que é todos os objetos que estão na mesma coluna que o A são cubos, incluindo o próprio A. Okay? Bom, a partir desta altura já sabemos fazer estas coisas, por isso todos os objetos que são dodequetos estão à esquerda do A. Isto é uma implicação simples, por isso é substituída por esta cláusula. A segunda, da mesma maneira. A terceira já é uma cláusula por si própria, ou seja, a terceira cláusula é tetraedro ou cubo ou dodecaedro. A quarta é a negação de uma conjunção. A negação de uma conjunção é uma disjunção das negações, por isso fica uma cláusula com os literais negados. E a mesma coisa para a última. A negação da conclusão. Okay? Ou seja, a conclusão é que todos os que estão na mesma coluna do A são cubos. A negação a negação passa para dentro, fica existencial e, por conseguinte, é substituído por uma constante de escola, constante essa que não pode ser o A, à parte disso. Não, antes disso. A negação de uma disjunção passa a ser uma conjunção das negações, a dupla negação desaparece e por isso existe um X tal que, por isso existe aqui uma conjunção, por isso são duas cláusulas separadas. Ou seja, o X, que será uma constante qualquer de escola diferente de A, está na mesma coluna que o A e é um cubo. E aliás, não é um cubo. Vamos substituir o X por uma constante de escola, que é o C, e agora separamos as duas cláusulas. Okay? Ou seja, finalmente ficamos com 5 cláusulas, das quais 2 são as premissas, 3 vêm dos axiomas de Tarski, e a nossa conclusão é substituir por estas 2 cláusulas. Okay, juntando tudo, okay, e fazendo resolução linear, nós sabemos que o problema estará aqui nestas 2 cláusulas, que são as cláusulas que introduzem a contradição, e por isso vamos pegar numa delas, em princípio, colocamos a última, e vamos tentar unificar o cubo C, o não cubo C com um cubo. Aqui não aparece cubo, aqui não aparece cubo, só aparece cubo aqui, por isso acho que não temos hipótese, só podemos fazer aqui. E por isso vamos resolver a cláusula 7 com a cláusula 3, substituindo o x3 por C, e por isso vamos obter TET C ou DODEC C. Bom, agora aqui temos que pegar num TET ou num DODEC que esteja negado para controlar, para cortarmos. Existe aqui só um DODEC e um teto, não sei qual, vamos começar pelo teto, eventualmente. Este teto corta com este, desde que eu substitua o x2 por c. Okay? Substituindo x2 por c, tenho o DODEC c à mesma e o right-of, este x2 é substituído por c. Vamos continuar. O right-of corta com o não right-of. Okay? E por isso, desde que o C seja o X5 e o A seja o Y5. E por isso, mantém-se o DODEC C, o X5 será o C, o Y5 será o A, que é o que se mantém. Not same call, pode cortar com este same call, as constantes até são iguais, por isso não precisamos de fazer nenhuma substituição, ou se quisermos a substituição vazia, e obtemos apenas DODEC C. DODEC C vamos cortar com este, substituindo x1 por c, e por isso o x1, o c é o que fica, left off, está aqui com um left off, desde que o x4 seja o c e o y4 seja o a, por isso fica aqui not sempre call ca, ok, x4 é o c, e finalmente not sempre call, corta-se outra vez com este e obtém-se a cláusula vazia. Ok? Por isso, nós podemos, ok, do ponto de vista humano, não estamos a perceber muito bem o que é que estamos a fazer em termos da interpretação das fórmulas, mas percebemos bem o que é que estamos a fazer do ponto de vista de cortar literais com a negação de literais, desde que haja uma substituição e os unifique. Por conseguinte, do ponto de vista computacional é muito fácil implementar este tipo de algoritmo, porque tudo o que temos que procurar é aquilo que eu estive a mostrar, não é? Desde que haja um não cubo C, vamos à procura de uma cláusula onde apareça um cubo, só obtemos esta, e por isso cortamos esta, fazemos a substituição,
cortamos os literais e ficamos com os outros. Enfim, tudo isto se faz rapidamente, ou faz facilmente, basicamente fazendo pesquisa em listas de literais e verificando se é possível fazer a sua unificação. Ok, vamos ver um outro exemplo. Não sei se é claro o que é preciso fazer, okay? E é claro que, do ponto de vista computacional, é razoavelmente fácil implementar aquele algoritmo. Vamos ver aqui um outro exemplo. Se qualquer objeto ao lado do cubo é mais pequeno que o cubo, o que é que nós... Por isso, qualquer que seja o x, que seja cubo, então qualquer que seja o objeto que esteja ao lado dele é mais pequeno. Okay? O cubo é maior que ele. Qualquer dodecaedro tem um cubo junto a si. Ou seja, qualquer que seja o x, se o x é um dodecaedro, então existe um y que é cubo e o y está ao lado do x. Bom, um outro argumento que é necessário é dizer que a relação de junto é simétrica. Okay? Porque aqui eu sei que quem estiver ao lado do cubo é mais pequeno e o dodecaedro tem alguém ao seu lado. Mas se A está ao lado do B, é preciso garantir que o B também está ao lado do A. Isso não é dito aqui diretamente, mas eu sei que existe um axioma que vai ser necessário utilizar, aliás, que é se o X está ao lado do Y, então o Y também está ao lado do X. Okay? Por isso temos estas duas premissas e a conclusão que tiramos é para qualquer dodecaedro existe um objeto maior do que ele. Okay? Qualquer que seja o dodecaedro, existe um objeto maior que ele, que será o tal cubo que está ao lado dele. Okay? Qualquer que seja o y, se y for um dodecaedro, aqui está x. Qualquer que seja o x, se x for um dodecaedro, então existe um y maior que ele. Bom, vamos então passar isto tudo para a forma causal e, por contradição, devemos descobrir um dodecaedro que não tem ninguém à frente dele. Okay? A contradição será esta. Se todo dodecaedro tem alguém à frente, nós vamos descobrir um dodecaedro que não tem nada à frente dele. Que dodecaedro é esse? Já iremos ver. Bom, passando desta forma para a forma clausal, os dois quantificadores universais mantêm-se como universais e por isso esta é uma disjunção, não é? Por isso todo x ou não é cubo ou então qualquer y, enfim, adjoins, passamos o y para trás e ficamos com uma única cláusula. Okay? Todo x não é cubo ou não adjoins ou é larger. A segunda cláusula é diferente, por isso qualquer x existe um dodecaedro e adjoins, isto vai dar origem a duas cláusulas, para qualquer dodecaedro existe um cubo e nesse dodecaedro é junto com esse cubo. Por isso, uma coisa semelhante, por isso usamos a propriedade distributiva do O em relação ao I e obtemos esta forma, ok? Em que, antes disso, o existencial é passado por uma função de escola, okay, que eu vou chamar C, e por isso fica C de x2, por isso o y é C de x2 e o adjoins é C de x3, porque as variáveis são diferentes. O axioma diz que se x está junto ao y está junto ao x, é simplesmente uma cláusula. Finalmente, a negação da conclusão. Okay? Todos os dodecaedros têm um maior que ele. É falsa, então é porque existe um dodecaedro, okay? Existe um x que é dodecaedro e não é verdade que seja maior que todos os y. Okay? São duas cláusulas em que este x é substituído por uma função de escola, para neste caso uma constante de escola, que será o a, e por conseguinte temos duas cláusulas. Okay? E por isso, se olharmos para a pergunta afinal o que nós estamos a dizer é que o dodecaedro A não tem nenhum objeto maior que ele. Ao contrário da pergunta que era, todos os dodecaedros têm alguém ao seu lado. O que nós estamos a provar é que este dodecaedro A, ou iremos provar, é que isto é inconsistente, ou seja, que afinal o dodecaedro A tem alguém à sua frente. Por isso não, estas duas não podem acontecer. Bom, então vamos obter cláusula vazia, neste caso é mais um exercício de apenas de andar a descobrir o que é que vamos cortar com o quê. Temos aqui o non-larger, este non-larger eventualmente corta com o larger, okay?
em que o y6 será o x1, ou é substituído por x1, e o y não é substituído por a, por isso fica, aqui fica a, fica x1, não adjoins x1a, okay? Cortando larga com não larga. Bom, agora temos aqui um não cubo, este não cubo só pode cortar com este cubo, por isso vamos cortá-lo com a 2, em que o x1 é substituído por c de x2. Okay? Se o x1 é substituído por c de x2, o adjoint fica aqui c de x2a. E aqui o x2 mantém-se como x2. Num dodeco, corta com este dodeco, é o mais simples, ok? O x2 é substituído por a. Agora temos o não adjoint, que pode cortar com 2 adjoints aqui. Agora, aqui levanta-se o problema do tal occurs check. Se nós cortarmos este daqui com o 4, okay, o que nós obtemos é A, C de A. Okay? Ou seja, C de A com Y4 e o A com X4. E obtemos esta. Desculpa. Porque é que nós não podemos fazer este com... nós vamos ter que cortar este não adjoint com este adjoint, ok? Mas temos aqui um problema, ok? Se nós tentássemos cortar este adjoint com este adjoint, ou com este não adjoint, tínhamos que ser o x3, tinha que ser substituído por c de a, mas o a, mas o a teria que ser substituído por c de x3, por isso seria o x3, teria que ser substituído por c do c de... aliás, tínhamos um problema, aliás, que era o a, o problema era este, uma constante não pode ser substituída por c de x3, ok? A não pode, uma constante não é substituída por nada, a constante vale ela própria. E por isso não podemos fazer esta resolução deste termo com este. Por isso o que temos que fazer é a resolução deste termo com um destes para obter o outro, ok? O outro adjoint. Ou seja, se o C de A está adjoint com A, através desta fórmula sabemos que o A também está adjoint com o C de A. Okay? Substituindo o C de A por Y4, que fica em segundo termo, e o X4 por A, que fica em primeiro lugar. Okay? E agora, este sim, já podemos cortar com este, porque temos o X3 substituído por A, e quando substituirmos o X3 por A, fica C de A com C de A, que se bate certo. Por isso basta fazer a substituição de X3 por A para obtermos não dodec de A. E agora sim, com este não dodec, podemos obter a cláusula vazia. Por isso é fundamental neste caso, perceber que sem este axioma que diz que quem está ao lado, se o X está ao lado do Y, o Y está ao lado do X, sem este axioma nós não conseguimos provar aquilo que nos parecia óbvio, não é? E que é óbvio em termos do Tarski. Por isso, qual é o tal dodecaedro? Olhando para o Y6, por isso quem é o objeto que afinal que tem que ser maior que o A, ou este Y6, olhando para as substituições, o Y6 é substituído por X1, X1 por C de X2, X2 por A, por isso o Y6, depois feitas as composições, será dado pelo C de A. Por isso, do tal objeto que está junto ao dodecaedro A, é o objeto que é maior que o A. Ok? E por conseguinte é isso que leva a uma contradição. Okay? Por isso, mais uma vez, olhando para as substituições, olhando para a composição das substituições, verificamos que este Y6, que é o tal objeto que em princípio não devia ser maior que o A, aliás, que eu sei que é maior que o A, quando eu digo que ele não é maior que o A, estou a fazer um disparate. E qual é esse objeto? Esse objeto é o cubo que está ao lado do A. Okay? Último exemplo. Acho que é o último. Todo o cubo que tem um objeto ao seu lado é pequeno. Okay? Qualquer que seja o X, se X for um cubo e tiver alguém ao seu lado, ele é pequeno. Existe um dodecaedro e um cubo ao lado um do outro. Okay? Existe um cubo e um dodecaedro ao lado um do outro. Por isso a relação de junto é simétrica, mais uma vez. Podemos concluir que existe um objeto pequeno. Okay? Qual é o objeto pequeno? Bom, todo o cubo tem um objeto ao seu lado que é pequeno, por isso será o objeto que está ao lado do cubo. E há aqui um cubo, em particular, um dodecaedro que é pequeno. Okay? Existe reparem que esta primeira forma podia ser verdadeira se não existisse nenhum cubo. Okay?
Se não houvessem cubos, não havia problema. Se não houvessem cubos, nós não podemos provar que existiam objetos pequenos. Mas a segunda forma diz já que existe um dodecaedro e um cubo, okay? Que estão ao lado um do outro. Por isso, nesta altura, podemos saber já que este cubo tem um objeto ao seu lado que é pequeno e que existe um dodecaedro e um cubo ao lado um do outro. Okay? Bom, por isso, no primeiro caso, e reparem que quando eu digo que aqui é outro aspecto da linguagem que é importante, todo cubo que tenha um objeto ao seu lado, isso quer dizer que todos os objetos ao lado do cubo, qualquer objeto serve, ok? E por isso, neste caso, qualquer objeto que esteja ao lado deste cubo, nomeadamente um dodecaedro, garante que o cubo é pequeno. Ok? Bom, vamos ver então como é que nós passamos isto para a forma clausal. Por isso, temos aqui as três premissas, incluindo aquela que diz que quem está ao lado de um, o outro também está ao lado do primeiro, e existe um objeto pequeno. Ok? Por isso, a contradição é que existe um objeto que não é pequeno. Se o que nós queremos dizer é que existe um objeto que é pequeno, se queremos provar que é um objeto que é pequeno, a sua contradição, que é não existem objetos pequenos, é contraditória. Por isso, é isso que vamos fazer. A primeira forma, passando para a forma clausal, a implicação é a disjunção com a negação de um é um ou, por isso fica tudo com os, fica tudo numa cláusula, e com única. Este existe, tem que passar para trás, e por conseguinte, passar para trás de uma negação é ficar com. Passar por cima de uma negação é mudar a sua característica, e agora, na prática, fica dois quantificadores universais, e por conseguinte, esta fórmula, esta cláusula, neste caso, só tem variáveis universalmente quantificadas. A segunda é que existem dois objetos, por isso este terá um nome, este terá outro, e por isso aqui é só um is, por isso são três cláusulas que aqui aparecem. A primeira cláusula é que existe um dodecaedro, que eu vou chamar D, existe um cubo que eu vou chamar C, e o cubo está ao lado do dodecaedro. A terceira cláusula já vimos como é parecida com a anterior, e finalmente a negação da conclusão, que é não existe nenhum pequeno, é que a passagem da negação para dentro torna isto universal, todos os objetos são não pequenos. Ok? Que será a última cláusula. E agora vamos fazer mais uma vez a conclusão. Vamos à resolução, ou seja, pegamos neste non-small, tentamos cortar com o small, que só aqui, e por conseguinte fazemos a resolução da 6 com a 1, substituindo x6 com o x1, ok? Pegando só com o x1. O num cubo corta com o cubo, fica só adjoins, fazendo o x1 igual a c, e por isso y num c. Não adjoins, aqui temos que ter cuidado, por exemplo, este no adjoins não corta com este. Porquê? Porque D não unifica com C, são constantes diferentes. Por isso o que temos que fazer é fazer este no adjoins com esta, para obtermos a troca, digamos, dos argumentos. Ok? Trocamos os argumentos, fazendo a resolução deste no adjoins com este e obtendo este. São os mesmos, mas com ordem oposta. E agora, CY não sim, já podem cortar. CY não corta com o D, com o CD, fazendo a substituição de Y por D e obtemos a cláusula vazia. E por isso nós perguntamos porque que é errado dizermos, porque é errado dizermos que todos os objetos são não pequenos, por isso, ou seja, que existe um objeto pequeno. Vamos olhar para este X6, que é o tal objeto que teoricamente que não devia haver, ok? Mas o que eu verifico é que este X6 é substituído por X1 e X1 é substituído por C, e por conseguinte o cubo é o tal, este cubo que eu sei que existe, ok? Na segunda forma, este cubo C, da segunda expressão, é o tal objeto que afinal é pequeno, ok? E por conseguinte conduz à contradição. Ok, por isso, estes são alguns exemplos que vocês depois podem ver isto com mais calma e estudar, mas basicamente o que é que nós conseguimos tirar desta aula de hoje? Que uma vez passadas as cláusulas e a negação da conclusão para a forma clausal, okay? As premissas e a negação da conclusão para a forma clausal, usando as técnicas que nós vimos na resolução, ou seja, substituindo variáveis quando necessário e fazendo a resolução,
nós eventualmente conseguimos chegar à cláusula vazia. Há várias técnicas agora, quando há muitas cláusulas, ou quando há muitas premissas, há técnicas para tentar orientar, digamos, a pesquisa, pode haver alternativas, neste caso, os exemplos que eu dei, não havia alternativas, ou havia poucas alternativas, mas mesmo quando há alternativas, o problema pode-se complicar um pouco em termos do algoritmo, mas em última análise, o que o algoritmo tem que fazer é sempre pegar, normalmente na última premissa, que é a negação da conclusão, a última, enfim, pseudo-premissa, que é a negação da conclusão, e tentar a partir daí, por resolução linear, conseguir chegar à cláusula vazia. Sempre procurando literais complementares nas outras cláusulas, tentar cortar um com o outro através de resolução e eventualmente chegar à cláusula vazia. Se conseguimos fazer isto, conseguimos provar por resolução e o algoritmo é bastante mais simples de implementar do que os algoritmos de dedução natural. Ok, pronto, ficamos por aqui hoje. Vamos ficar por aqui hoje então. Por isso, não sei se têm alguma dúvida. Se querem pôr alguma dúvida agora. Por isso, não estou a ver aqui nenhuma reação. Espero que tenham percebido ou que tenham entendido. Se não, também podem depois ver na gravação. De qualquer maneira, como eu vos disse, os dois avisos que tinha dado inicialmente, hoje à tarde há aulas para os 3 grupos de aulas presenciais. Costumam ter aulas à segunda-feira, eu mandei-vos a mensagem para um dos grupos de terça-feira. E hoje, também entre as 5h30 e as 6h30, vou estar no meu gabinete, no 214, para mostrar o segundo teste para quem quiser fazer a revisão e eventualmente quem queira tirar dúvidas. Ok? Bom, não havendo mais nada para dizer ou para ouvir, não havendo mais dúvidas, boa sorte para hoje à tarde. Ok? Até logo e boa sorte. Obrigado.